Bem, nós temos hoje o nosso companheiro Sidney, que estará nos falando de um tema bastante curioso, né? Depois da morte. Então, vamos acompanhá-lo para sabermos como é que vai ser depois. Queridos amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. A doutrina espírita, ela tem como objeto de estudo o espírito. E o espírito, que somos todos nós, estamos num estado encarnado, e podemos estar no outro estado desencarnado. Porque a vida, ela é uma só. Só difere em questão vibracional aonde nós nos encontramos. Por exemplo, hoje, por estarmos aqui encarnados no corpo físico para assistir uma palestra, é natural que vem junto de nós, ou que concorre a esse ambiente, aqueles espíritos também que desejam participar de uma palestra espírita desencarnado. Então, a presença dos espíritos, ela é natural, tanto encarnado como desencarnado. Mas como a doutrina espírita tem como objeto o estudo da alma, do espírito, o ponto principal, daí surge a partir desse conhecimento, é entender que se o objeto de estudo da doutrina espírita é a alma, é o espírito imortal, esse ser, que é o espírito imortal, ele então pertence a qual mundo? O mundo material ou o mundo espiritual? Allan Kardec, então, ao estudar a doutrina espírita, ao verificar e organizar as matérias de conhecimento que os espíritos lhe apresentou e ele metodizou, ele vai na primeira parte do Livro dos Espíritos definir novos paradigmas em relação a Deus, em relação ao espírito, em relação à matéria, em relação à criação. E na segunda parte, ele vai tratar a respeito do mundo espírita ou mundo dos espíritos, que é a consequência básica para o conhecimento espírita. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, ele vai tratar sobre as leis que regem tanto a vida física, o mundo físico, como o mundo espiritual, as leis divinas, as leis naturais. E na quarta parte do Livro dos Espíritos, ele vai tratar a respeito das consequências para a alma de seguir ou não as leis que estão na terceira parte. E o ponto principal desse estudo que o Espiritismo nos informa é que qual é o nosso estado do outro lado. Então, já que nós valoramos muito mais o que nós podemos perceber por estar no corpo, muitas vezes a gente nem lembra, né, que um dia a gente vai ter que deixar o corpo físico, que esse é um processo natural, mas é bom que a gente saiba como é que vai ser do outro lado. E a maneira de abordar esse tema, ele tem vários aspectos que poderiam ser explorados, ser abordados. Mas nós vamos procurar conversar sobre a ocupação dos espíritos no mundo corporal, no mundo espiritual. Como é que ele se ocupa? O que é que ele faz? Né? Nós já tivemos uma ideia aí, quem assistiu o filme Nosso Lar, sobre esta realidade. Mas vamos primeiro definir alguma coisa. Quem são os espíritos? Allan Kardec pergunta, então, na primeira parte lá do Livro dos Médiuns, ele diz que os espíritos são as almas dos homens despojadas dos seus corpos físicos. Então, os espíritos nada mais são do que os próprios homens que antes estavam na Terra. E essa constatação, ela passou a existir desde o momento em que Kardec, o nosso codificador, ele começou a observar os fenômenos das mesas girantes. Quando lá na Europa, na época, na França, o fenômeno das mesas girantes, que era uma prática do magnetismo, foi dito a ele que não só as mesas giravam, mas também elas respondiam perguntas, respondiam sobre psicologia, sobre filosofia, sobre os temas que eram questionados, ele duvidou. E é natural, ele disse, a mesa não tem cérebro, a mesa não pode responder sobre essas questões, não tem o sistema nervoso. Então, antes que me prove o contrário, eu não vou acreditar sobre isso. E depois essa mesa, junto com alguns médiuns em volta, foi convencionado uma maneira para que pudesse fazer as batidas, o fenômeno da tipologia, as batidas para corresponder às letras do alfabeto. A mesa entrando em frenesi disse, não é a mesa que responde, são as almas dos homens que antes viviam na Terra. É preciso que a gente
medite um pouco sobre essa questão, porque a ciência como nós conhecemos, quando acontece um fenômeno, ela cria uma hipótese e estabelece, a partir dali, instrumentos para provar que aquela hipótese não existe. E como chega à conclusão que a hipótese existe, cria-se então a teoria, e a partir daí cria-se as leis, então passa a ser um elemento da própria ciência. Mas no Espiritismo aconteceu o contrário. Allan Kardec não cria a hipótese para explicar o fenômeno. É o próprio fenômeno que se revela. Então essa revelação descortinou uma série de informações e entendimentos diversos. Por isso que é importante a gente entender que as almas dos homens, quer dizer, quem são os espíritos, nada mais são do que as almas dos homens que despojados dos corpos físicos. É natural para quem não tem muito contato com o espiritismo se confundir um pouco ou achar por que fala alma e por que fala espírito. É a mesma coisa, é apenas sinônimo, é só em questão de estado. A alma é quando está encarnada. Quando está desencarnada, o termo é espírito. Tá? Só para a gente poder entender, mas é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. É só o estado que se encontra. Na questão 150 do Livro dos Espíritos, ele pergunta, a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Isso é importante, porque a partir da resposta dada a essa pergunta, dá para, então, a partir daí, ter toda uma construção de um novo conhecimento. Porque houveram e há ainda algumas doutrinas que acreditavam que o homem, o espírito, volta ao grande todo. Ou ele não guarda a sua individualidade, ou ele não tem responsabilidade. Algumas crenças determinam já a sorte da alma de acordo com a atitude que ela teve na Terra. Principalmente o processo educativo que nós recebemos, judaico-cristã, define a alma em algumas situações, ou ela, se de acordo com as suas atitudes, vai para o estado de sofrimento, considerado inferno, ou vai para o céu, se ela tem atitudes voltadas para o bem. Vejam que essa proposta inicial foi estabelecida para designar ou estabelecer a sorte da alma. E isso é uma cópia, ou de uma certa forma, uma análise ou uma projeção da Igreja Católica em relação às práticas pagãs que já existiam, que acreditavam nessas questões da sorte do espírito. Só que em 589, a própria Igreja criou o purgatório, porque quem ia para o inferno não podia sair, e quem ia para o céu já estava resolvido o problema. E aí tinha uma turma que tinha um pouco de recursos materiais, né, principalmente os reis. Não, eu fiz o mal, eu vou para o inferno? Não, dá um jeitinho aí para mudar. Aí criaram o tal do purgatório. Está lá no concílio de Nicéia, criaram o purgatório. Para quê? Porque do purgatório dá para sair. Né? Se precisar sair, dá. Nós, quando estava sendo passada a película, né, do filme Nosso Lar, principalmente lá em Florianópolis, e todos nós fomos assistir, e depois nos chegou à Federação Espírita um e-mail que uma pessoa recebeu de um amigo que foi assistir o filme. E esse amigo, se dizendo ser protestante, foi assistir por curiosidade o filme Nosso Lar. E aí ele dizia, mais ou menos no e-mail, mais ou menos assim, fui assistir o filme Nosso Lar, entrei quietinho, sentei lá e fiquei assistindo. E ao assistir o filme Nosso Lar, eu descobri que também os espíritas vão para o inferno, porque ele viu lá o umbral, né? E aí ele falou assim, mas interessante, do inferno espírita dá para sair. Porque ele viu, né, o André Luiz sendo resgatado. E ele diz assim, mas em relação a esse negócio de cidade no plano espiritual, eu não aceitei muito não. Mas depois, assistindo o filme, relata ele no final do e-mail, assistindo o filme Nosso Lar, só aumentou a minha fé. Então veja, a proposta da doutrina espírita não é tirar a fé de ninguém, mas é mostrar uma lógica em que vai ajudar as pessoas, mesmo dentro da sua fé, a entenderem melhor ainda. Então, por isso que essa análise feita pelo Espiritismo não é para mudar ninguém, mas para ver um entendimento e ampliar. Porque o católico vai continuar católico, o budista, todos de uma mesma forma. E aquele que escolhe ser espírita precisa entender, então, os postulados espíritas. Então, a questão da individualidade é ponto fundamental. Porque se não tiver individualidade, não tem responsabilidade. Não tem todas as consequências a partir da ideia da individualidade. E aí os espíritos respondem, sim, jamais a perde. E seria ela, que seria ela se não a conservasse?
Então, perderia a sua identidade. Por exemplo, nas visões materialistas, em que se acredita que quando morre o corpo, também morre o espírito, para que eu vou me preocupar com o futuro? Para que eu vou me preocupar em praticar o bem? Porque quando eu morrer vai acabar tudo mesmo. Por isso que as visões materialistas levam a criar leis que têm o mesmo cunho da visão materialista, e as instituições entretêm esse processo egoísta materialista. Porque aí eu entendo que eu tenho que me completar o máximo que eu puder enquanto eu estou aqui, acreditando que isso é o principal. Agora, se eu começo a admitir que eu, espírito, vou sobreviver além do corpo físico, aí eu já começo a mudar um pouco o meu pensamento. A minha responsabilidade é outra. Eu já me preocupo com o futuro. Por isso que é importante esta percepção. Da questão 150, como comprova a alma sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Como é que pode acontecer essa comprovação? Continua a ter o envoltório que lhe é próprio, o seu perispírito. Então, vou dar um exemplo. Imagine, eu vim agora de Florianópolis. Se eu tivesse desencarnado no meio do caminho, eu viria aqui com o meu perispírito, moreninho, do jeito que eu estou aqui, para dizer para vocês, gente, não vai ter palestra não, porque eu acabei de desencarnar ali. Né? Bem tranquilo. Talvez a metade não ficaria aqui para ouvir. Mas, com certeza, qual era a melhor maneira de poder dizer, e poder ser identificado? Era eu aparecer com as características da minha última encarnação. Então, esse modelo organizador biológico, que é o nosso corpo físico, ele vai imprimir no perispírito essa forma. E essa forma, então, é o que nós vemos quando o pequeno em casa disse, mamãe, o vovô está sentado aqui na sala, o vovô já morreu, já desencarnou há uns 15 anos. Por que ele identifica? Porque o vovô vai aparecer com as características quando ele era, né, na época, encarnado. Então, essa identificação é através do perispírito. Eu sei que tem alguém que está perguntando assim, mas o perispírito pode mudar? Pode. Depende do grau evolutivo do espírito. Por exemplo, o Emmanuel teve uma outra reencarnação no Brasil, como o padre Manuel da Nóbrega. Mas quando ele se apresentou para Chico, ele disse, Chico, eu quero me apresentar para você numa encarnação onde eu perdi uma grande oportunidade. Porque ele teve com Jesus, quando ele era o senador Públio Lentulus, lá na época do Cristo. E isso serve para que eu nunca esqueça a grande oportunidade que eu perdi. Então, veja, ele então metamorfosia o seu perispírito, pelo seu grau evolutivo, e volta a uma encarnação, naturalmente, na qual ele se adequou fluidicamente e aparece. Bezerra de Menezes, se ele viesse se materializar, e algumas pessoas, quando, através do Divaldo Franco, ele se comunica, as características do Bezerra de Menezes é aquela que ele tinha na Terra. Só que a partir dali, no corpo, se ele estivesse no corpo, ele continuaria envelhecendo. Só que no perispírito já não ocorre mais esse fenômeno. O Dr. Bezerra poderia aparecer com uma outra característica? Sem problema nenhum, dependendo do grau evolutivo. Nós, espíritos em processo evolutivo, não temos essa condição mental de poder manipular os fluidos cósmicos, o fluido cósmico universal, e manipular, inclusive, as nossas feições. Então, é auxiliado pelos espíritos que nos auxiliam. Na erraticidade, que é um termo, né, que o Allan Kardec se utiliza, e a gente agora vai começar a entender um pouco, que é o estado do espírito errante, é aquele espírito que precisa reencarnar. Então, lá na questão dos 224, que é a alma no intervalo das encarnações. Então, no intervalo de uma vida material e outra, o que é a alma? Aí os espíritos respondem, espírito errante, que aspira a novo destino, que guarda nova reencarnação. Então, o espírito errante não é que está errando, é aquele que está em estado de erraticidade, aguardando para reencarnar. Então, ele está em estado, como se colocava no limbo, na ideia de outras crenças, mas é o momento em que a alma está ou aprendendo, ou revendo, ou sofrendo as consequências de algumas atitudes e se preparando para reencarnar. Lembrando que os espíritos superiores, que já não necessitam reencarnar, não ficam em estado errante. Só aqueles que precisam entrar em processos reencarnatórios para progredir. Quando podem durar, né? Quanto podem durar esses intervalos? Pode ser de algumas horas
até de alguns milhares de séculos. Então, o tempo que a alma pode ficar no estado errante depende muito dela. Depende da necessidade reencarnatória. Há espíritos que desencarnam e, praticamente, levando um pouco tempo, ele já retorna ao corpo físico. Diz André Luiz que muitas vezes o povo desencarna e reencarna e nem percebe o que aconteceu, né? Porque ele está tão ligado às questões materiais e ele entra no estado e volta, retorna. Ela está lá no livro Entre a Terra e o Céu. E há espíritos que permanecem muito tempo no plano espiritual, dependendo da necessidade, em estudo e aprendizado. Mas pelo nosso grau evolutivo, para aferir se nós realmente aprendemos, embora estando no plano espiritual, só reencarnando, só estando no corpo físico. Então, há uma necessidade de vivenciar as questões da reencarnação, para provar se realmente nós aprendemos. Poder-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados, sim, com relação aos que têm de reencarnar, não em relação àqueles que não necessitam. Não, em relação aos espíritos puros, esses se encontram no seu estado definitivo. Então, Allan Kardec classifica os espíritos, a partir do estudo feito pela análise, linguagem e abordagem de temas e assuntos. Ele verifica, então, que os espíritos poderiam ser agrupados em 3 grandes ordens. A primeira ordem, os puros espíritos. A segunda ordem, os bons espíritos. E a terceira ordem, espíritos imperfeitos. A primeira ordem de espíritos puros forma uma classe única. Esse, então, atingiu o grau máximo da evolução, e relativa em relação a Deus. Não necessitam mais reencarnar. Já os espíritos da segunda ordem, bons espíritos, da onde nós temos aí os espíritos que nós o qualificamos como anjos de guarda, espíritos protetores da segunda ordem, muitos permanecem no plano espiritual auxiliando e muitos reencarnam e convivem entre nós. E na terceira ordem é a massa, né, que nós temos aí no planeta. Então, o pessoal da terceira ordem é que está um número bem grande. Inclusive, não só no corpo, mas também fora do corpo. Então, se nós somos cerca de quase 8 bilhões de indivíduos reencarnados, né, de espíritos reencarnados, a população invisível é 4 ou 5 vezes mais a população desencarnada. Então, dá para dividir mais ou menos 5 para cada um, dependendo, né, da necessidade. Eu sempre, quando eu falo isso, eu lembro. Quando a gente vem para o centro espírita, os espíritos vêm. Tem uma turma, eu entrei ali e estava lá tudo lá fora. Não, para o centro não vou entrar, não. Palestra não quero assistir. Fica tudo lá esperando a gente sair. Então, eu sempre falo, aproveita quando sair, saia rindo, né? Toma um passe, já sai com uma vibração diferente, aí você fica livre do obsessor. Ó, coisa boa. Durante uma semana, né? Sem aquela influência. Mas na primeira briga, na primeira discussão, no primeiro pensamento negativo, tu atrai ele de novo. Ele, lá fulano, e continua a simbiose psíquica. Então veja que esse estado de se ligar ao espírito ou não, depende unicamente de nós. Por quê? Porque nós somos da mesma natureza, em termos espirituais. Então, mostrando então que os espíritos superiores não necessitam, já estão no estado, melhor dizendo, definitivo em relação à erraticidade. A reencarnação é decidida pelo próprio espírito. Tem muita gente que fala assim, na próxima reencarnação eu quero isso. Eu vou reencarnar aqui, eu vou reencarnar na França, em Paris, e não sei o quê. Tem muito francês que está reencarnado para cá, 2 milhões, um pouquinho. Porque criaram tanto problema lá desde a queda da Bastilha, e agora reencarnaram no Brasil para ver se aprende. Então, vai demorar para voltar para a Europa, vai demorar um pouquinho. Mas muitos estão querendo decidir. Só que essa decisão depende muito, porque não é simplesmente uma vontade que nós temos aqui na Terra que vai mudar esses desígnios. Até porque as necessidades, a programação, isso leva toda uma análise dos espíritos superiores e o nosso próprio anjo de guarda. E os espíritos familiares investem nisso. Então, muitas das vezes, uma vontade nossa não é a nossa necessidade em termos evolutivos. Mas os espíritos inferiores não têm condições. Mas os espíritos puros, eles podem participar desse processo conscientemente. Depende do seu estágio evolutivo. Espíritos mais amadurecidos planejam a época do retorno. Então, os espíritos que já têm uma consciência podem participar do processo, até o próprio corpo físico, eles ajudam o planejamento e a estrutura familiar, o local onde vai reencarnar, sem dificuldade nenhuma. Já nós outros seguimos, né, o processo natural da evolução. Então, o André Luiz fala lá no livro Entre a Terra e o Céu. Esse livro Entre a Terra e o Céu é interessante dar uma leitura nele, porque ele trata de vários assuntos ligados à reencarnação, de almas acompliciadas em erros, desde a Guerra do Paraguai, aonde demonstram como essas almas precisam se ajustar
e deve reencarnar de novo, porque nós vivemos em família, geralmente com aqueles indivíduos que nós precisamos nos ajustar. Então são raros, diz André Luiz, aqueles que reencarnam entre amigos. A grande maioria reencarna com aqueles que precisam se ajustar. Então por isso que esse livro é interessante, que mostra isso. E André Luiz vai dizer que muitas das vezes, né, esse processo reencarnatório depende muitas vezes, e a gente às vezes reencarna, desencarna e nem percebe que esse fenômeno já aconteceu. E muitas das vezes não tem ideia desse retorno, quando é que vai acontecer. Mas lá mostra que quem faz esse planejamento é o mundo, os espíritos mais voltados, né? Os espíritos imaturos são orientados e conduzidos por mentores espirituais. Sempre os mentores espirituais, que protege, né? Segue-nos e ajuda-nos, mesmo na encarnação, como no processo desencarnatório. Às vezes acompanha o ser protegido por várias reencarnações. Então, esses espíritos bondosos, eles estão ao nosso lado pela vontade divina. Na questão 230, Allan Kardec pergunta: na erraticidade, o espírito progride? Pode melhorar-se muito. Mas olha o detalhe. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, a gente pode aprender muito, participar de reuniões, de estudos, de aprofundamento, de análise da nossa existência, de vidas anteriores, mas precisa ser aferido no processo reencarnatório. Por quê? Porque ao mergulhar na matéria, nós entramos num processo didático, divino, da fase do esquecimento do passado. E ao esquecer o passado, as resoluções tomadas, se realmente elas são verdadeiras, elas precisam ser colocadas em prática. Por isso que muitas vezes a gente se perde um pouco, porque a gente às vezes admite fazer algumas coisas, chega aqui na Terra, a gente muda o roteiro. E aí quando chega do outro lado, nós vamos deparar que a programação era essa e de repente nós fomos para o outro caminho, devido ao nosso grau evolutivo. Lembrando que mesmo indo para outro caminho, não está fora do programa divino. Por quê? Porque dentro dessa faixa vibratória evolutiva, a probabilidade daquele tipo de comportamento é possível para qualquer um de nós. Então não significa que eu, ao ter uma atitude diferenciada, fora do programa que foi estabelecido devido à última encarnação ou algumas reencarnações anteriores e foi feita uma programação, mas eu saí da programação, casei com quem não devia casar. O povo adora falar isso, né? Não estava programado casar com essa criatura. E aí pronto, aí bota. Não. Muitas das vezes, dentro desse quadro evolutivo, da nossa faixa vibracional de espíritos imperfeitos, todos esses comportamentos são possíveis. Se não é para expiar, é para provar. O expiar é uma consequência direta às ações anteriores contrárias às leis divinas. As leis que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos. E as provações nos qualifica para posteriores ações, para posteriores conhecimentos. Então eu posso estar em estados expiatórios provacionais, né? E eu posso estar em estado provacionais sem ser expiatório. Então essa diferença, identificar isso, pouco importa, porque nós não vamos crescer em saber. Mas o importante é que o fato de estar no corpo é para que a gente pratique aquelas ideias, aquelas resoluções antes de reencarnar daquilo que nós temos para fazer na Terra. Se fôssemos espíritos mais evoluídos, reencarnaríamos, teríamos a dificuldade inicial da ligação com o corpo físico, desenvolvimento biológico na fase infantil, e ao chegar na fase da adolescência, do amadurecimento psíquico, emocional, nós recobraríamos naturalmente os processos da nossa, vamos dizer assim, necessidade, e a partir daí faríamos tudo corretamente. Mas como ainda nós estamos muito mais ligados aos processos mental-emocionais gerados em vidas anteriores, reencarnamos e passamos o processo das dificuldades da fase infantil, tanto é que o processo reencarnatório da alma, ela se completa aos 7 anos de idade, e quando chega na fase da adolescência, aquele período que os pais não conseguem entender, e o próprio codificador pergunta, na questão 383, o que acontece com a alma, que nessa fase da adolescência, né, parece que trocaram o espírito. Tem pai que diz assim, trocaram meu filho. Era um, agora é outro, né? Não trocou não. Diz os espíritos, é que ele voltou a ser tal como ele era. Ou seja, aquela personalidade anterior, adquirida, dos comportamentos, das atitudes emocionais, é como ela ressurgisse no seu psiquismo
e ele começa então a ter um choque com o processo educativo recebido, com o novo corpo físico, e aí tem os processos hormonais que estão sendo modificados, e aí ele precisa então se readaptar. Se a personalidade estiver voltada para a prática, mais voltada para o bem, ele vai ser um adulto mais ajustado. Se ele tiver dificuldades e o processo educativo for não o suficiente equilibrado, ele vai ser um adulto que vai ter muitas dificuldades. E vai ter que entrar no processo da vida para aprender e crescer. Na 227, de que modo se instruem os espíritos errantes? Isso tudo é no plano espiritual, gente. Que aqui na Terra a gente pode participar de uma palestra, né? A gente pode fazer um curso, né? Se formar. Lá no plano espiritual é praticamente a mesma coisa. Estudam e procuram meios de elevar-se, veem, observam o que ocorre nos lugares aonde vão. Então, muitos podem estar vendo, olhando. Tem, por exemplo, espíritos que faliram em determinados comportamentos, muitas das vezes são levados a estarem próximo dos encarnados naquele mesmo tipo de comportamento, para que ele, quando reencarnar, não volte a cometer as mesmas atitudes. Então, é um processo de aprendizado. Isso acontece em várias áreas do conhecimento. Ou até continua auxiliando, intuindo os encarnados quando estão fazendo algumas atividades. Então, eles, às vezes, sempre estão lá estudando. Isso eu estou colocando aqui de uma forma geral aqueles que querem estudar. Aí você vai, tem uma turma que não quer? Tem uma turma lá que não quer nada, né? Já dormia aqui e continua dormindo do outro lado. E aí fica com muita dificuldade. E depois são compulsoriamente levados ao processo reencarnatório. E aí, isso aí quando ocorre, né? Existe na realidade o determinismo do bem. Então todos têm que chegar ao bem. Então por isso que nenhuma alma ficará longe da prática do bem. Mesmo que demore, mas um dia ela vai ter que retornar à estrutura física para aprender. As atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu progresso, às suas capacidades e experiência. Está lá no livro O Céu e o Inferno. Quem quiser entender um pouco as características da alma, o que acontece dependendo da morte, pegue o livro Céu e Inferno, que é uma obra, inclusive, pouco lida em nosso meio, mas na segunda parte, Allan Kardec elencou e ele evocou vários espíritos em diversas situações, tanto deploráveis, com dificuldade, mas espíritos também felizes, para que a gente tenha uma ideia como é que eles relatam os seus estados no plano espiritual. Espíritos que cometeram suicídio, só para a gente poder ter ideia. Então, a segunda parte do livro Céu e Inferno nos dá uma noção perfeita, já para a gente ter ideia como é que nós vamos nos encontrar do outro lado em relação a essa realidade. E vejam que o Céu e Inferno foi publicado em 1865, e depois o André Luiz, na sua coleção, e o Nosso Lar, traz uma ideia bem mais clara. Por isso que muitas vezes a gente fala, as pessoas dizem que o André Luiz é que relatou essas questões do mundo espiritual. Não. Já o próprio codificador já fez esse trabalho de mostrar. Tanto é que ele evocava os espíritos, por exemplo, se por acaso acontecesse um acidente, na época, né, do Kardec, alguém cometeu um suicídio, Allan Kardec pegava o nome daquela pessoa e evocava numa reunião mediúnica. E esse espírito, se ele tivesse condições, era trazido e ele descrevia a sua situação. Tem um caso, por exemplo, de um conscrito. O pai, sabendo que o filho ia ser selecionado para a guerra, o pai pensou assim, bom, se eu tirar a minha vida e o meu filho se tornar arrimo da família e tiver que cuidar da mãe, ele não vai para a guerra. E aí o pai pensou assim, não, então eu vou fazer isso, vou me matar, porque meu filho não vai para a guerra. E aí ele se matou. E quando ele é evocado, ele então descreve que primeiro que ele chegou lá e descobriu que não morreu. E outra, que ao perceber isso, ele analisou que justamente a determinar o destino, o porquê, ou para onde o espírito do filho, ou a necessidade de aprendizado do filho, não era da sua alçada definir isso. Estava nas leis divinas. E ele então verifica que aquela situação na qual ele cometeu, ela não ajudou em nada, pelo contrário, criou mais dificuldades. Mas só que é um detalhe. Os espíritos, então, que o acompanham para essa comunicação, analisa ele pelas questões que ele apresenta, mas pela intenção. Porque a intenção dele era boa, era saudável, no sentido de querer fazer um benefício para o filho. Ele não se matou por desgosto da vida, como acontece em muitos casos do suicídio, como covardia moral.
mas ele se acabou com a existência porque ele tinha uma intenção. E por isso ele recebe os atenuantes do ato do suicídio. Então é interessante a gente ler sobre isso para poder verificar, porque sempre aquilo que nós vemos em termos de comportamento, no plano espiritual, é sempre olhado pelo lado da intencionalidade, nunca pelo comportamento que muitas vezes a gente julga a partir dele. Na 559, veja que eu estou trazendo todas as questões do Livro dos Espíritos que fala deste assunto, para a gente poder entender que está fundamentado na própria codificação. Também desempenham função útil os espíritos inferiores e imperfeitos. Então eu achava que ia chegar lá e não ia ter trabalho, né? Continua, tem trabalho sim, tá? Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes como o arquiteto? Então todos têm que aprender, todos vão ter que ter. Lógico que tem aqueles mais voltados para a preguiça de não querer fazer, e aí vão se organizar em bolsões de dificuldade e de sofrimento, que a gente vai ver mais à frente. Nem favores, nem privilégios que não seja o prêmio ao mérito. Então não é feito, ninguém recebe nada por conhecer, não, eu frequentava lá a casa de Jesus e agora chega lá o pessoal vai me atender diferente, né? Eu assisti 5.900 palestras, inclusive do Sidney, então chegando lá, as coisas vai ser muito boa. Tomei não sei quantos litros de água fluidificada, nada disso vai te dar qualificação do outro lado, até porque não tem privilégio para ninguém. Agora, vamos perguntar para ti, você assistiu palestra, você tomou água frutificada, você tomou passe, e o que tu fez com isso? Se tornou uma pessoa melhor, ajudou o próximo, tirou os pensamentos negativos, começou a entender mais você como filho de Deus, a tua interatividade com a divindade, como é que você está? Isso que vale no plano espiritual. No trabalho do mundo espiritual, segundo o espírito de André Luiz, aí está a figura do ator, né, que fez o filme Nosso Lar. A maior surpresa é a paisagem de serviço que a vida espiritual nos descortina, diz André Luiz. Tá? É interessante verificar que lá tem trabalho. O volume de tarefas, olha só o que o André Luiz diz, o volume de tarefas assombraria qualquer homem comum. Então, chegando no plano espiritual, a gente acha que vou trabalhar só 6 horas e vou descansar. E é aqui que a gente está doido para fazer isso aqui na Terra, né? Dependendo, se você tem uma vontade de trabalhar, o trabalho até porque não precisa o espírito ficar dormindo, né? Tem descanso, mas não precisa dormir mais. A gente precisa dormir para repor as energias físicas, mas espiritualmente não há essa necessidade. Vivíamos todos em intenso trabalho, diz André Luiz, com escassas horas reservadas às excursões de entretenimento. Então tinha as horas lá para dar uma passeadinha, mas era o trabalho, né, o tempo todo. Quem viu o filme Nosso Lar tem uma ideia de como é que foi feito, né? Foi bem, vamos dizer assim, retratado bem de acordo com o que estava escrito no livro. Atende-se às doentes, ouve-se rogativas, selecionam preces, preparam-se reencarnações terrenas. Então, o trabalho, de acordo com a capacidade e característica de cada um, na realidade, tem várias tarefas para serem feitas. Como acontece na casa espírita, aquele que deseja participar, ser um trabalhador, ele pode fazer a leitura, como aconteceu com o nosso irmão, ele pode trabalhar no passe, ele pode trabalhar no atendimento fraterno, ele pode fazer palestra, ele pode dirigir a reunião, ele pode ajudar lá na secretaria, ou seja, tem várias tarefas no plano espiritual da mesma forma. Lógico que a visão do espírito no plano espiritual, como aconteceu com André Luiz, é bem outra. Ele, por exemplo, saiu com todo o conhecimento médico que ele tinha na Terra, que o qualificava aqui na Terra com conhecimento vastíssimo, mas chegando no plano espiritual ele percebeu que mesmo esse conhecimento que ele tinha, não conseguia aplicar os recursos que no plano espiritual é possível na medicina espiritual. E ele então teve que ter paciência, começou a limpar o chão em primeiro plano, para depois aprender as técnicas possíveis que é no plano espiritual, e depois ele descreve isso nas suas obras. Não nos faltam determinações e deveres, ordem e disciplina. Então tem ordem, tem disciplina, tem tudo bem organizadinho. Tem hora de levantar, né? ou pelo menos de ir para o trabalho, de retornar. Tudo é muito bem organizado. Assistência espiritual nas regiões de sofrimento. Muitas vezes as equipes, e é preciso que os espíritos que vão a essas regiões para recolher as almas, eles precisam ter uma certa capacidade de controle emocional, até porque nesses ambientes encontram-se muitas situações difíceis, deploráveis das almas, né? Em dificuldades. Organiza-se em turmas de socorro aos habitantes do umbral. Umbral é um termo espírita
que muita gente assistiu o filme Nosso Lar, principalmente na nossa casa espírita lá em Florianópolis, o Centro Espírita Amor e Unidade do Apóstolo. Alguns disseram assim para mim: Sidney assistiu o filme Nosso Lar e descobriu uma coisa, que o umbral espírita é pior do que o inferno católico, né? Que o pessoal preferia ainda o inferno católico. Mas o umbral é uma região necessária, porque pelo fato da gente produzir um processamento emocional, imagens mentais ligadas ao nosso estado evolutivo, nós precisamos desgastar esse processo para nos perceber como individualidade. Porque a nossa personalidade, a tendência natural, é a gente fazer uma série de enxertias psíquicas. Ou seja, nós produzimos uma média de quase 96 mil pensamentos diários, sendo que 92 mil é pensamento à toa, sem lógica nenhuma. E aí, quando chega do outro lado, está com aquelas imagens todas, precisa desgastar. E essas regiões servem para isso, para ajustar psiquicamente a alma perante ela mesma, para que ela volte a entender a sua personalidade como espírito imortal e dali ela possa ser ajustada. Então, o tempo que vai ficar nessa região depende de cada alma ou a cumplicidade dela com os erros. Então, alguns ficam algumas horas, alguns anos e, às vezes, alguns séculos nessas regiões. Mas tudo isso faz parte de um aprendizado e é visto muito bem pela providência divina. O socorro espiritual, decorrido alguns instantes, diz André Luiz, atravessávamos as barreiras magnéticas de defesa e punhamos-nos a caminho. O nosso lar, para quem não sabe, ele fica sobre um umbral, sobre uma região do umbral lá no Rio de Janeiro, tá? E o pessoal às vezes me pergunta: Sidney, aí, quando a gente desencarnar, vai para o nosso lar, não tem mais vaga lá. Então, não adianta querer isso. A não ser para o pessoal do Rio de Janeiro, né? Como eu sou lá do Rio de Janeiro, ainda tem vaga ainda. Então, veja bem, por que eu brinco e falo sobre isso? Que não é a verdade. Porque esses cidades, né, espirituais, ou esses, vamos dizer assim, locais que chamados colônias espirituais, elas são multiplicadas em todas as cidades, no mundo inteiro. Aqui mesmo, o Balneário tem a sua, uma ou duas, dependendo da necessidade do número de habitantes, como em qualquer parte do mundo, em qualquer cidade, acreditando ou não no espírito, não importa, porque isso é uma organização do plano espiritual. Por exemplo, o nosso lar, ele foi organizado a partir de dois espíritos, um ligado à colonização do nosso Brasil, né, o Fabiano de Cristo, que justamente com algumas almas, eles então organizaram esse ambiente no plano espiritual, para recolher as almas que tinham dificuldades aqui na Terra. Então, o nosso lar é um dos modelos, é uma das situações. Da mesma forma que os espíritos bondosos se organizam nessas colônias, próximo à costa terrestre, para auxiliar aqueles que recém desencarnam, da mesma forma, os espíritos ainda com dificuldades morais em relação às leis divinas, criam bolsões de dor, de sofrimento, mais próximos à costa terrestre. Um exemplo, se nós olharmos o modelo, né, que não é um modelo, mas o que a gente pode fazer uma comparação, numa cidade, num local mais organizado, onde os indivíduos mentalmente, emocionalmente e equilibradamente se organizam, e podemos notar os indivíduos ligados a drogas, a prostituição, principalmente, por exemplo, a Cracolândia, lá em São Paulo, dá para perceber qual o tipo de criação que eles acabam gerando para, vamos dizer assim, se proteger. Praticamente quase nenhuma. As casas, a destruição, a sujeira. Por quê? Porque o estado moral desequilibrado e obsessivo pelo estado que eles se encontram devido à droga, não permite que eles consigam fazer algo melhor do que isso. E fora do corpo, os espíritos estando nesse estado, fazem a mesma coisa, criando bolsões de regiões próximas à costa terrestre de dor, de sofrimento. Aonde, muitas das vezes, os indivíduos são até levados a estados de suicídio e são levados para essas regiões. Então, mesmo assim, essas regiões, por eles criarem dificuldade, mas é monitorada e é coordenada ou é permitida pelo plano espiritual superior. Por quê? Porque a dor faz parte do processo de crescimento, porque a alma não morre nunca, mesmo que ela se encontre temporariamente em estado com muita dificuldade. Então, André Luiz, por exemplo, ele relata que nos frigoríficos, onde nós nos alimentamos, né, com a carne, muitos espíritos ainda vão para lá para sugar o plasma do sangue dos animais, ligado àquelas regiões. Então, se a gente lê isso aí, ninguém mais vai querer comer carne, né? E vai ser bom, diminuir um pouquinho. Mas para a gente poder ter uma ideia, que
nós nos ligamos ou ficamos ligados a situações daquilo que nós entretemos. Ou seja, se eu sou uma pessoa que tem pensamentos vulgares, atitudes vulgares, conversas vulgares, ao sair do corpo físico eu vou me encontrar com pessoas, espíritos da mesma categoria. E vou entreter a maneira como eu vivia. Se eu agora volto para questões morais equilibradas, estudo, voltado para o bem, ao desencarnar, eu vou me encontrar, ser magneticamente atraído para ambientes onde esses espíritos vão estar. Então vejam que sempre depende da maneira como eu me conduzo. Então nunca vai ser a culpa de alguém, a lei divina, Deus está me punindo, nada disso. Eu posso modificar sempre quando eu desejar. Ao ladear imenso charco, então vejam que esse pântanos, que muitas vezes é descrito, e que Dante Alighieri descreveu como as regiões infernais, e alguns ligados às crenças, e vejam que os espíritos a descrevem de acordo com as suas crenças. Então, dentro da visão católica, da teologia católica, quando aqueles que considerados santos eram tirados dos corpos e levados ao plano espiritual e viam essas regiões, descreviam de acordo com o material mental que eles tinham. André Luiz, então, ao descrever pelo psiquismo do nosso Chico, ele vai descrever, orientado por Emmanuel, as características reais, mostrando que isso aí é que Dante Alighieri e outros descrevem como sendo a região infernais. E esse estado deplorável das almas é uma produção mental. Tanto é que nós expelimos, através das energias mentais, essa massa de situações onde nós temos que depois nos organizar. Vocês lembram que o André Luiz ficou 8 anos no umbral, foi recolhido ao plano espiritual, e depois ele, quando vai visitar a família e se desequilibra emocionalmente, ele depois volta para onde? Para o umbral. Por quê? Porque é o estado moral, mental da criatura. Então, sempre lembrando que esses locais têm a ver muito com o estado mental de cada um. Ficar lá ou não, depende de cada um. Tem muita gente que fala assim, Sidney, como é que vai ser lá no umbral? Então, uma companheira da nossa casa lá, a dona Geni, disse assim, a lama lá é medicinal, vai acabar com as rugas, né? E chegando lá, só vai ter gente conhecida. Então, ô Sidney, está por aí? Está por aí. Vou tentar lá fazer palestra, ver se eu consigo. Não sei se vai dar. Mas a gente vai estar lá. Por quê? Porque é uma necessidade mental emocional de fazer esse desgaste. Até porque nós geramos. Agora, se nós praticássemos o bem, nos harmonizasse sempre e tal, não precisaria. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá nem precisou passar por lá. E já estava lúcida quando chegou no plano espiritual. Né? A Lady Diane, que desencarnou e a Madre Teresa o procurou, ela foi recolhida e permaneceu no plano espiritual já imediatamente dormindo, até que ela pudesse recobrar. Bezerra de Menezes desencarnou, à noite ele estava dando comunicação lá na Federação Espírita. Então, dependendo do estado da alma, de cada alma. E há outros que ficam lá há muito tempo. Né? Certa feita atendemos um espírito na reunião mediúnica, e ele descrevendo a sua situação deplorável, ele disse que o ano que ele lembrava era 1800 e alguma coisa. Ele estava de muitos anos preso a uma região de dor e de sofrimento. E ele diz assim, e tem muita gente lá. Vocês têm que ajudar essas pessoas. Por isso que o conhecimento do Espiritismo, quanto mais entendido, começa então a modificar esse estado de coisas que vai acontecendo. Os padecimentos que sentimos não se verificam a revelia da proteção divina. Então, mesmo esse padecimento, existe toda a proteção divina, porque há uma necessidade de aprendizado. Incansáveis trabalhadores da verdade e do bem visitam seguidamente estes sítios, convocando os prisioneiros da rebeldia à necessária renovação espiritual. No entanto, retraem-se eles revoltados e endurecidos no mal. Então, vocês lembram que quando André Luiz foi recolhido, os mentores espirituais até queriam recolher mais, e os outros se afastavam, não queriam, simplesmente porque precisa ter a necessidade, a vontade séria, e isso é espelhado na própria vibração do espírito. Né? Só para rapidamente, porque nós tem um horário, né, para terminar, e na segunda parte talvez a gente vai falar um pouquinho mais a respeito do tema, que tem mais alguns elementos. Mas só para a gente ter ideia, a família no plano espiritual, né, o lar no mundo espiritual, depoimento de André Luiz, eis numa porta de graciosa construção, cercada de colorido jardim. Então é interessante que existem as construções no plano espiritual. Um ambiente simples e acolhedor, móveis quase idênticos aos terrestres. Então é bem idêntico, dependendo da natureza do espírito, né?
o pensamento. Então, como é que essas construções ocorrem? Então, aí precisamos estudar os fundamentos da doutrina espírita para entender. Quando Allan Kardec fala da matéria básica e elementar, do fluido cósmico universal, e o espírito, pela sua capacidade mental equilibrada, ele projeta e então ele organiza. O pensamento são para o espírito o que as mãos são para os homens. Por exemplo, aqui na Terra, se nós conseguíssemos ler um pensamento no outro, estaria uma coisa muito feia. Por isso que a gente ainda não consegue. Mas no plano superior, os espíritos se adivinham mentalmente. Não se usa a linguagem, porque a linguagem é muito lenta. É através do pensamento. E há espíritos que são capazes de, através do pensamento, manipular os fluidos cósmico universal, mantê-los de uma situação em que depois eles possam ser utilizados por outros espíritos. Por exemplo, no nosso lar tem o bosque das águas. Um espírito muito evoluído de uma esfera superior, ao visitar nosso lar, a colônia espírita do nosso lar, essa colônia que foi, inclusive, materializada no plano espiritual, em termos fluídicos, ele então queria deixar um presente para o nosso lar. Então ele criou o Bosque das Águas. Ao estar próximo a esse Bosque das Águas, por ter sido projetada por uma mente equilibrada, em harmonia universal, os espíritos ainda com muita dificuldade e sofrimento, ao se aproximar, se energizavam perante essas águas. Porque aí tem um valor, como acontece hoje com as plantas, com os animais que a gente gosta muito, né? Com o ambiente da Terra, só que a gente está destruindo muita coisa e a gente não percebe mais isso aí. Mas ainda isso funciona, né? Através dos vegetais, das plantas, a gente é capaz. O próprio Mesmer fez várias experiências, magnetizando plantas, árvores, né? E as pessoas tocavam e se curavam. Só que a gente não tem esse controle mental e por isso que a gente cria muito miasma. Diz André Luiz, miasmas psíquico, bacilos. Aí tem um monte aí pela estrada. Por isso que a gente fica muito doente aqui na Terra e parece essas doenças cada vez piores, mas é da nossa mente. Mas no plano espiritual superior, então há uma harmonia. Vocês podem ver que as construções vão ter características. Mas lá naqueles umbrais, nas regiões mais inferiores, nos lugares de dor, de sofrimento, a criação mental é desajustada. Então cria ambientes desajustados, né? A natureza da substância empregada para a construção ou criações no meio espiritual é tudo que nele se vê, toca e utiliza, e a criação do pensamento agindo sobre o fluido universal, inclusive a vestimenta, a roupa. Tem espírito, muitos de nós, ao chegar no plano espiritual, não sabe como manipular para fazer as suas roupas. Então ele é auxiliado. Há espíritos que eles simplesmente colocam, fazem as suas roupas, né? A propriedade depende, né, do trabalho, e lá é bônus horas, tá? A propriedade relativa às aquisições feitas à base de horas de trabalho, então tem que trabalhar, não tem dinheiro lá, não adianta ficar acumulando na terra e querer levar para lá, que não vai funcionar, né? Bônus horas são cupons de serviço no bem, à custa de esforços e dedicação de cada pessoa. As construções representam patrimônio comum, sob o controle da governadoria. Então, lá a governança funciona mesmo. Os governadores, né, é uma coisa bem direitinha. Não tem nada, nenhum método de estranho, né? E para a gente encerrar o pensamento nessa primeira parte aí, a desencarnação só separa momentaneamente os espíritos que se amam. A afeição real sobrevive à destruição do corpo. Então, se nós realmente temos um amor verdadeiro, vamos nos reencontrar do outro lado e, naturalmente, podemos lucidamente nos organizar em famílias, em grupos, para depois nos programarmos de novo a reencarnar e dar continuidade ao nosso processo de evolução. Contrariamente, as almas ainda distantes do bem vão se organizar e vão se atrair por uma necessidade vibracional e vão reencarnar, às vezes, ainda com muita dificuldade. É um processo de aprendizado, até que um dia venhamos a vivenciar plenamente as leis divinas e aí modificaremos naturalmente a nossa maneira de viver e o sofrimento será, aos poucos, tirado da vida material, da reencarnação e, consequentemente, da vida espiritual. Muita paz. Que Deus nos abençoe. Nós agradecemos ao Sidney pela palestra tão informativa, né? E a forma como ele apresenta faz com que a gente grave realmente e leve esse conhecimento conosco. Muito obrigado.